Vamos lá, nós estamos em nossa série de Eclesiastes, o caminho da verdadeira sabedoria. Você pode chegar a 80 anos sem ter vivido absolutamente um dia sequer, segundo os padrões da Bíblia. Porque, segundo os padrões da palavra de Deus, uma vida vivida não tem a ver com quantos dias você acumulou, quantos meses, quantos anos. Não tem a ver com isso. Segundo a Bíblia, uma vida vivida tem a ver com quantos dias você viveu para Deus. Essa é uma vida bem vivida. O que significa também dizer que você pode ter o melhor emprego, pode morar no melhor lugar, pode ter as melhores condições, segundo o que a nossa cultura determina que você deve ter para ser feliz, e não ser feliz, e não estar vivendo a vida plena que Deus quer para nós e estabelece nas Sagradas Escrituras. É por isso que nesse mês nós estamos olhando para o livro de Eclesiastes, porque o autor de Eclesiastes, no começo e no fim do livro dele, mesmo tendo experimentado as melhores coisas da vida, ido aos melhores lugares, ele diz, a vida é uma grande inutilidade. E aí então, no livro todo, ele vai escrever sobre algumas coisas que ele fez, algumas coisas que ele notou, deixando advertências para que a gente não repita os mesmos erros que ele repetiu e faça algumas coisas que ele vai orientar para que você chegue no fim da vida e ao invés de dizer a vida é uma grande inutilidade, possa dizer a vida vale a pena porque foi vivida de acordo com o que Deus estabeleceu. Uma vida que não é vivida para Deus, no fim, não vale a pena. No fim, você corre o grande risco de dizer, é tudo uma grande besteira. Eu simplesmente perdi o meu tempo. Hoje nós vamos falar de um texto bastante conhecido de Eclesiastes, que está lá no capítulo 3. Mas antes de entrar no texto, eu quero fazer uma pergunta, já que nós estamos hoje a um mês exatamente da véspera de Natal. Daqui um mês, a essa hora, a gente já vai estar naquela preparação, ceia de Natal, aquela coisa toda conhecida de todo mundo. Então eu quero perguntar algo para você. Quem aqui está terminando 2019 com a seguinte sensação? Puxa vida, tudo o que eu planejei para a minha vida em 2019 aconteceu exatamente do jeito que eu planejei. Quem? Alguém? Ninguém? Nenhum. E quem, mesmo sabendo que tudo que você planejou para esse ano não aconteceu do jeito que você queria, mesmo assim está planejando 2020? Sim. Quem aqui acha que daqui a um ano vai estar dizendo assim, 2020 foi. 2020 eu consegui realizar tudo aquilo que eu tinha planejado para o ano. Alguém aqui imagina? Mas quem é que está planejando? Sim. Alguém aqui poderia dizer, o que você pode dizer sem se expor de maneira desnecessária? Senão você conta um pecado aqui, fica complicado até para o pessoal editar depois no vídeo. O que aconteceu na sua vida em 2019 que você pode dizer que mudou um pouco os planos? Diz aí. O que você pode dizer? O que aconteceu em sua vida que em 2019 você falou, isso não estava planejado, mas aconteceu? Alguém pode dizer alguma coisa? Não? É tudo pecado mesmo? Você não tem nada que possa dizer que não tem um pecado envolvido? Irmão Mauro, quer dizer alguma coisa? Trabalho. As coisas mudaram no trabalho? Alguém mais aqui, as coisas mudaram no trabalho? Não, porque país, época de crise, está todo mundo tendo que se adequar aí no trabalho. Então mudou o trabalho. Quem teve mudança familiar? Qualquer mudança familiar, qualquer. Desde assim, alguém que ficou doente... Gravidez, olha aí. De manhã nós tivemos, não vou falar o nome, mas de manhã teve uma irmã da igreja que falou assim, olha, eu em janeiro jamais imaginava estar grávida. E aí agora em novembro está com uma bebezinha recém-nascida. E ela disse, se vocês tivessem dito para mim em janeiro, que em novembro eu ia estar com uma bebezinha no colo, eu ia dizer para vocês, vocês estão loucos, isso nunca vai acontecer. Aconteceu. Em um ano, aumentou a família. E isso é complicado porque, eu não sei se você já notou, a vida muda e não avisa a gente. É estranho isso, é muito complicado isso.
As coisas acontecem e elas não mandam aviso prévio. Ninguém manda assim, passa lá conversar no RH e te dá 30 dias para você aí, vamos ver o que vai acontecer. De repente, simplesmente, a vida lança uma bomba e tá aí. E convida você a se virar com as novas informações que você tem. Você não estava preparado, você não esperava, e mais, você não queria. Porque é diferente quando acontece alguma coisa na vida da gente e você fala assim, mas aconteceu algo que eu não esperava, mas foi bom demais. Você, por exemplo, está terminando 2019 e aí você diz assim, olha, eu jamais esperava em 2019 ganhar na Mega Sena. Aconteceu? Não, mas pronto, mas quem sabe, tá aí a mega da virada, a esperança é a última que morre. Mas é muito provável que no dia 31 de janeiro, às 20 horas, quando você pegar os seus bilhetes da Mega Sena e comparar com 6 números, você vai falar o quê? Ficou para 2020. Vamos esperar mais um ano, porque provavelmente o que vai acontecer, aí o pessoal vai falar assim, o importante é jogar, é a expectativa que é gostosa mesmo. Eu não acho. Eu acho que ganhar deve ser bom, mas a gente fica com a expectativa. E aí tem um outro problema. Se nós cremos na Bíblia, e se nós cremos no que a Bíblia diz sobre Deus, quem é que, no fundo, estava organizando toda essa mudança, tanto para pior quanto para melhor? Deus. E aí, aprofundando a questão, quem Deus pensa que é para fazer uma coisa dessa com a gente? É muito provável que se você for um pouco sensível, você corra um risco enorme de estar terminando o ano de 2019 com algumas chateações sobre Deus. Porque Deus não respeitou sua agenda, não respeitou seus planos, não respeitou seus projetos. E talvez, possa dizer mais, Deus não respeitou sua família, que é algo que a gente tem de sagrado. Aparentemente, Deus estabeleceu um plano e nos convidou para fazer parte desse plano. Agora, a questão é, quem é que Deus pensa que é para fazer isso? Quem é que Deus pensa que é para poder simplesmente mexer com a nossa vida sem nem mandar um aviso? Porque, às vezes, é como se você se sentisse despejado do seu próprio coração e da sua própria segurança na alma sem nenhum aviso. Deus simplesmente chegou, fez e depois não mandou sequer um pedido de desculpas por ter feito. Algo como se o fato de ele ser Deus desse autorização para ele fazer aquilo que um Deus pode fazer. Sei lá, alguma coisa mais ou menos assim. Embora haja muita ironia no que eu estou falando, óbvio, a gente não pode negar que muitas vezes na vida é assim que nós nos sentimos. Porque a gente até sabe, Deus, tudo bem, o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer as coisas que o Senhor quiser. Nós não estamos dizendo que o Senhor não pode, mas o problema é que o Senhor não avisa. E o problema é que o Senhor, depois de lançar a bomba, quase que não dá as ferramentas ou explica direito os pormenores de como usar as ferramentas quando o Senhor dá para a gente vencer essa crise. E aí dói, aí a gente se machuca. E aí como é que a gente vai viver uma vida de sabedoria pautada na tua palavra? Aparentemente o autor de Eclesiastes passa por isso. E no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele vai dizer algo aparentemente simples, mas que tem uma profundidade absurda na implicação da nossa vida diária. Ele diz assim, para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para mim, a palavra mais importante nesse primeiro versículo de Eclesiastes 3 não tem a ver com oscilação do tempo. E ele vai falar um pouco sobre isso. Tempo de coisas boas, tempo de coisas ruins. Para mim, a palavra principal nesse primeiro versículo tem a ver com a palavra propósito. É um tempo para cada propósito debaixo do céu. Aparentemente, o autor de Eclesiastes está querendo que a gente acredite que cada época e todos os acontecimentos têm um propósito. E aí é complicado porque eu simplesmente não consigo enxergar propósito em muitas coisas.
Eu não consigo ver, não consigo entender. E no mundo em que nós estamos inseridos, em que a cultura tenta fazer com que a gente confie no que a gente vê, no que a gente sente, no que a gente apalpa, naquilo que é perceptível aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, a fé passa a ser uma coisa completamente absurda. Hebreus, por exemplo, faz uma declaração de fé que é a seguinte: a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção de fatos que a gente não vê. O que, de acordo com a cultura em que nós estamos inseridos, é algo completamente insano. Imagine que você está num ponto de ônibus, que é o mesmo ponto de ônibus que você vai todo dia, porque todo dia naquele ponto de ônibus você pega um ônibus às 7 horas da manhã. E todo dia aquele ônibus passa às 7 horas da manhã. A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que você espera. Então, se eu chegar para você naquele ponto de ônibus, chegar do seu lado e falar assim, o ônibus das 7, vai passar aqui o ônibus das 7? Vai passar aqui. Mas como é que você sabe que ele vai passar aqui? Não, porque ele passa aqui todo dia. Eu pego esse ônibus, o ônibus, sei lá, linha 120, às 7 horas da manhã, ele passa aqui todo dia. Todo dia ele passa aqui? Sim. E você vem todo dia? Sim, é um ônibus que eu pego para trabalhar, e há 10 anos eu pego esse ônibus aqui às 7 horas da manhã. E aí eu digo para você, então, você apostaria a vida de alguém da sua família que às 7 horas ele vai estar aqui? E aí, o que você responderia? Durante 10 anos você esteve ali naquele ponto, e durante 10 anos, às 7 horas da manhã, sem falhar um dia, aquele ônibus esteve ali. Mas aí alguém chega para você e diz, e hoje ele vai vir? Você apostaria alguém da sua família? O que você responderia? Não, peraí, não, mas não é para tanto assim, porque como assim apostar alguém da minha família? Não, você está dizendo que há 10 anos esse ônibus vem aqui às 7 horas da manhã. Ele não chegou ainda às 6h55, então você aposta alguém da sua família que às 7 horas ele vai estar aqui, que ele vai passar? A resposta mais óbvia para essa pergunta é não, claro que eu não aposto. Porque é uma série de coisas que pode acontecer. O motorista pode ter uma síncope, pode furar o pneu do ônibus, mas em 10 anos isso não aconteceu, mas pode acontecer. No entanto, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que eu espero. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. O cristão vive na esperança de que Jesus vai voltar. E mais, ele empreende a vida nisso. Se você disser para um cristão, mas você aposta a vida em que Jesus vai voltar, qual é a resposta que se espera de um cristão? Sim, eu aposto a vida. Você apostaria a vida do seu filho que Jesus vai voltar? Sim, eu apostaria a vida no meu filho. Por quê? Porque eu tenho fé em algo que eu estou esperando, é a certeza de algo que se espera. E é a convicção de fatos que eu não vejo. Um dos baluartes do cristianismo é Jesus ressuscitou dos mortos. O túmulo em que Jesus estava está vazio. Alguém aqui viu? Alguém aqui? Olha, eu estava lá realmente, eu vi Jesus saindo do túmulo. Ou então, mais do que isso, alguém viu Jesus depois disso? Não. Mas a gente crê nisso e empreende a vida a partir disso. É a convicção de fatos que a gente não vê, nós não vimos. Isso é insano porque a nossa cultura diz que você precisa acreditar naquilo que os seus olhos veem. Você precisa acreditar nos seus sentimentos. E se a cultura está correta, essa fé que nós professamos, a fé cristã, é totalmente, completamente insana. Porque ela pede para você acreditar em algo que você nunca viu, em apostar todas as fichas numa esperança, e mais, colocar tudo que nós somos e o que temos exatamente nisso. E aí o autor de Eclesiastes vai dizer, e tem mais, nós somos aqueles que vivem de uma tal forma que nós cremos que todo o acontecimento da vida tem um propósito. Seja um acontecimento bom, seja um acontecimento ruim. E cremos de uma tal forma que não importa o que aconteça com a gente, nós podemos nos expressar na forma como Jó se expressou quando perdeu tudo. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque as circunstâncias nos alteram, mas as circunstâncias não alteram quem Deus é. Então nós podemos ser moldados pelas circunstâncias, mas Deus eterno, o mesmo ontem, hoje e sempre, continuará sendo Deus, continuará sendo bom, continuará sendo misericordioso.
É óbvio que falando isso, no momento em que eu não estou perdendo algo, é simples, é fácil. Mas nós sabemos o quanto a nossa fé é testada a confiar nos propósitos de Deus e para termos uma vida adequada aos princípios que Deus estabeleceu para nós. Esse, inclusive, é um dos segredos de um coração grato, de um coração calmo e de um coração que descansa em Deus. Para inclusive, mostrar as várias facetas da vida em que isso pode acontecer, o autor de Eclesiastes vai continuar e vai escrever o seguinte: há todo propósito, há um propósito para todas as coisas, e há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo em que você visita uma maternidade, mas há tempo de visitar velório. Eu já conversei com algumas pessoas que disseram, cara, eu tive dias tão loucos na vida, que à tarde eu estava num velório e à noite eu fui para o aniversário. À tarde eu estava consolando alguém que perdeu um familiar, enquanto à noite eu estava cantando parabéns para você. E aí eu fui dormir com o coração assim do tipo, que dia foi esse? Com aquele sentimento de que aquele dia é totalmente inexplicável. Você vai do cemitério a uma comemoração de mais um ano de vida em poucas horas. O autor de Eclesiastes vai dizer, sim, a vida tem disso. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Veja que aqui nós temos, aparentemente, coisas boas e ruins. Coisas que constroem, coisas que destroem. E todas elas, todas, dentro de um mesmo pacote. Como se tudo, absolutamente tudo, fosse parte de um grande plano. E a questão é assim mesmo. O mesmo Deus que estabelece o dia de nascer, estabelece o dia de morrer. O mesmo Deus que estabelece que há momentos de profunda paz, estabelece que há momentos em que a paz parece um sonho completamente distante. O mesmo Deus que tem um propósito quando você está plantando, é um Deus que tem um propósito quando você está colhendo o que você plantou. Em todas essas épocas, o autor está dizendo, Deus está absolutamente no controle de tudo. Embora, é óbvio dizer, confiar nisso é uma das coisas mais difíceis da vida. E é muito provável que um cristão, uma cristã, que chegou a um ponto de confiar em Deus, nos bons e nos maus momentos da vida, é alguém que começou a compreender de maneira um pouco mais profunda o que é ter sabedoria e o que é caminhar com sabedoria na vida que Deus tem proposto para nós. Aliás, uma das coisas que nós precisamos definir, e o sábio sabe definir isso muito bem, é quem nessa história de Deus e nós é o barro e quem é o oleiro. Quem é o servo e quem é o Senhor? Quem é que manda e quem obedece? Porque, claro, quando a gente vai pensar em propósitos, em planos, eu também gosto de elaborar os meus projetos de vida e entregar para Deus e dizer, Deus, o Senhor pode assinar? Eu preciso que o Senhor dê uma rubricada em cada página e assinar na última, com firma reconhecida pelo sangue do Cordeiro. Se o Senhor puder fazer isso, aí o Senhor ajuda a gente aqui, porque eu tenho 10 pontos aqui que eu gostaria que o Senhor realizasse em 2020. Aí Deus pega aqueles 10 pontos e fala, então vamos dar uma olhada nesses 10 pontos. Ele olha o primeiro e fala, não vai rolar. Esse primeiro aqui, não vai, o primeiro não vai. O segundo, não também, não vai aqui, o segundo não vai. O terceiro, parecido com o quarto, risco os 2. Quinto, sexto, sétimo, oitavo. O nono, minha Nossa Senhora, o nono? Nono. O 10º aqui. O 10º a gente deixa. Que o 10º era só assim, não morrer. O 10º, tudo bem, vamos aqui, o 10º a gente mantém. Aí você pensa assim, mas se não vai ter os outros 9, é melhor morrer. Não, vamos manter,
Porque você pediu, dentre outras coisas, por exemplo, no ponto 3, você pediu ter saúde. Aí Deus falou assim, esse ano vai ser complicado. Sabe aquela dorzinha que você está sentindo? Vá para o médico. Mas o senhor tem alguma recomendação? Vá para o médico. A recomendação que eu quero dar para você é que, olha, não é só uma dor de barriga, viu? Eu só estou olhando aqui e 2020, você tem plano de saúde? Não tenho. Faça, faz logo, vai precisar de carência, vai precisar, já faz alguma coisa. Mas Deus, tem um problema aí. O senhor pode fazer isso? Eu queria saber, senhor, o senhor tem autorização para fazer isso? E se o senhor tem, quem deu? Porque eu não lembro de ter dado essa autorização. Eu lembro de ter cantado, a minha vida é tua, faz o que o senhor quiser. Mas o senhor sabe que quando a gente canta isso, a gente mais canta mesmo, porque a melodia é uma delícia. O pessoal fez vozes lá, eu fui no embalo. Eu cantei porque dá uma arrepiada, eu cantei, eu fui. Então, mas o senhor vai querer levar isso ao pé da letra mesmo, como se o senhor fosse Deus de toda a história. O autor de Eclesiastes está dizendo, algumas coisas são inevitáveis. E o sábio, e a pessoa que quer buscar e conhecer a sabedoria de Deus, ela vai de maneira humilde, se colocando cada vez mais próximo de Deus e dizendo, Senhor, faz em mim a tua vontade, mas a gente diz isso com um profundo temor. Uma das coisas que eu vejo na igreja evangélica brasileira é que nós nos tornamos arrogantes no nosso relacionamento com Deus. E quem se torna arrogante no relacionamento com Deus, vira e mexe e toma uma pancada. Enquanto a gente olha para a Bíblia, todas as pessoas que vão se aproximando de Deus, tem a frase, Senhor, tem misericórdia de nós, cada vez mais presente nos lábios. Por mais santos e santas que essas pessoas sejam. Elas se chegam perto de Deus e notam a santidade absurda do Senhor e a nossa pecaminosidade, vão dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Nós não temos capacidade de conseguir resistir diante do Senhor. A única forma de nós resistirmos diante de Deus é através de Jesus. Jesus é a única forma de nós não sermos consumidos pela ira de Deus, a ira de Deus que consumiu a vida de Jesus na cruz. E aí o texto continua. O autor de Eclesiastes vai dizer, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Mas também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa frase, Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, no original hebraico, a expressão é, Deus colocou a eternidade no coração humano. A ideia do autor de Eclesiastes é a seguinte, o ser humano não foi feito para se satisfazer com qualquer coisa temporal. Qualquer coisa limitada pelo tempo não tem o poder e a capacidade de satisfazer o coração do ser humano. Porque Deus colocou no coração do ser humano a eternidade, o desejo por aquilo que é eterno. O que também significa dizer que a única coisa que pode satisfazer o coração humano é o quê? O próprio Deus. Por que que Deus colocou esse desejo e esse anseio e a eternidade no coração do ser humano? Como uma demonstração de amor e de cuidado. Deus dizendo, eu fiz você para se satisfazer única e exclusivamente em mim. A cultura em que nós estamos inseridos, no entanto, vai dizer o quê? Não. O que vai trazer satisfação para o nosso coração? Dinheiro, prazer, fama, sucesso. Ao mesmo tempo em que a gente vai vendo muita gente que chegou lá e o coração simplesmente continua não sendo saciado. Uma das coisas que a gente não consegue explicar é porque quando você pega países líderes em suicídio, tem muito país de primeiro mundo ali. Tem muito país em que as pessoas têm dinheiro, têm acesso à saúde, têm acesso à educação, mas simplesmente as pessoas estão vivendo ali não conseguindo suportar o vazio do próprio coração. Há um clamor dentro do coração humano em que Deus está dizendo, você precisa se satisfazer
apenas e tão somente em mim. E se você se satisfazer em mim, você vai conseguir desfrutar todas as outras coisas de maneira muito adequada. Olha que interessante, porque logo depois de dizer isso, o autor de Eclesiastes vai dizer assim: eu descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Eu descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. A gente acabou de dizer, dinheiro, fama, prazer, sucesso, qualquer coisa. Qualquer dessas coisas não satisfaz o coração humano. No entanto, todas essas coisas podem ser um presente de Deus se a ordem da vida estiver estabelecida do jeito correto. A questão não é que Deus é contra tudo isso. Deus é contra você viver para isso. Nós vivemos para Deus, buscamos satisfação em Deus, e Deus vai nos dar todas as outras coisas menores como um presente. Poder comer, poder beber, poder fazer tudo o que Deus estabelece em sua palavra que é lícito para mim e para você. Alguém aqui já foi para um rodízio com muita fome, mas com muita fome mesmo? Alguém aqui já teve essa experiência? Porque quando eu tenho dito que ir para a vida sem satisfazer-se em Deus é como chegar num rodízio morto de fome. Há uma diferença entre as pessoas que chegam num rodízio de carne morrendo de fome e as pessoas que chegam assim do tipo, eu ainda tô legal, eu sei que a fome vai chegar, mas eu estou me preparando. Porque como é que é a pessoa que chega num rodízio de carne morta de fome? Ela come o quê? Arroz, feijão, batata frita, pastel, lasanha, rondelli, cannelloni, strondelli, a mesa, a salada. Ela fala, tem aspargos. Olha, a vagem estava uma delícia. Olha, realmente, comparando com a picanha, ela devia estar maravilhosa. E aí, o rodízio aposta que você chega morrendo de fome. Qual é a primeira carne que vem? Você já parou para anotar qual é a primeira carne que vem? Linguiça, senhor? Obrigado. Linguiça apimentada, senhor? Linguiça apimentada com queijo e salada dentro, senhor? Linguiça com rondelli, senhor? Aí ele fala, não, obrigado. Frambacon, senhor? Que é o porco e o frango juntos. É um negócio assim, nossa, uma salada de bicho. Frambacon, senhor? Aí vem, sei lá, o que mais que vem? Coração de frango, o senhor faz, sim. Porque se você já está você fala, por favor, 2 ou 3. Se você chegou lá morto de fome, coraçãozinho, o senhor desce o espeto. A granja inteira no seu prato em 2 segundos. E aí, de repente, quando começa a chegar o que é bom mesmo, você fala assim, caramba, eu precisava ter 2 estômagos para aguentar comer. Não, você não precisa de 2 estômagos, você precisa chegar lá do jeito certo. A pessoa que chegou não morta, porque ela já estava satisfeita na vida, ela chega lá, ela senta, a primeira coisa que ela faz, ela não vira aquele cartão verde e vermelho, ela deixa no vermelho, ela pede um drink, aí ela pode até ir para a mesa de frios, e ela pega o quê? Sei lá, ela pega um palmito, só um palmito, ela fala, pegar uns camarões aqui, aí ela faz um prato de palmito com camarões, aí ela fala, tem bacalhau, vou pegar um pouquinho de bacalhau. Aí ele senta, degusta, toma o seu drink, aí ele vira o cartãozinho pro verde e fala, agora vai começar a festa. Aí como ele está tranquilo, passa a linguiça, todos os 12 tipos. Passa o frango. Frango no champanhe, senhor. Frango no champanhe. Que isso? Se você está pensando agora, mas eu adoro frango na champanhe. Você está errado segundo os padrões da palavra. Aí, você come o quê? Não tem picanha?
Tem picanha, por favor. Aí você fala, agora eu quero, por favor, tem carré de cordeiro? Tem, por favor, eu gostaria de carré de cordeiro. Aí você come, sei lá, o que mais? Uma fraldinha, um pedaço de costela, um bife de tira, um bife ancho. Porque você não está morto de fome, tem espaço para aquilo. Enquanto a pessoa que está à sua frente toca aquele prato, que você fala, meu Deus, essa pessoa fez uma laje hoje cedo. Essa pessoa bateu uma laje e veio direto, sabe? Incrível. Ela fez um X pedreiro ali de uma forma, você fala, caramba, e você está ali. Aí passa um tempo, você fala, acho que eu vou... O senhor tem paleta de cordeiro? O carré está muito bom, mas eu gostaria de experimentar agora a paleta. E assim, quando termina o rodízio, você fala, poxa, pude aproveitar de tudo que eu queria aproveitar. Porque você não chegou morto de fome. O problema na vida é que a gente vai para a vida morto de fome porque não está satisfeito em Deus. E quem não está satisfeito em Deus e vai para a vida, vai acabar tentando matar a fome com tudo aquilo que não deveria. E a palavra para essas coisas que a gente usa para tentar matar a fome, que deveria matar em Deus, é pecado. A gente se deleita no pecado porque acha que o pecado vai matar a fome que só Deus pode matar. E veja, quando nós estamos satisfeitos em Deus, Deus diz, o fruto do seu trabalho, poder comer, poder beber, é um presente que eu quero dar para você. Aliás, eu quero fazer indicação de um livro do John Piper. Esse livro chama Plena Satisfação em Deus, Deus Glorificado e Alma Satisfeita, da editora Fiel, em que a tese do John Piper é exatamente essa. A questão não é que Deus é contra diversão. Deus é contra você se divertir de uma maneira limitada. Deus não é contra prazer, mas Ele é contra você tentar se satisfazer em prazeres que não vão de verdade dar prazer ao seu coração. Então ele diz, a primeira coisa que o ser humano deve compreender é, a minha satisfação está em Deus. Eu me satisfaço em Deus. E me satisfazendo em Deus, as outras coisas vão dar um prazer para mim muito maior do que quem busca prazer naquelas coisas. Isso acontece na forma como nós nos relacionamos com sexo. Sexo é uma coisa muito boa. Mas a forma como a cultura tem ensinado o sexo é um sexo que nunca vai matar a fome, porque essa fome pode ser matada somente em Deus. Agora experimente saciar-se em Deus e depois fazer sexo do jeito que a Bíblia estipula que o sexo deve ser feito. Todas essas coisas vão ser claramente um presente de Deus para a nossa alma. Vai ser um deleite para a nossa alma. Então Deus é contra prazer? Não. Mas Deus está olhando para a gente dizendo, vocês estão se satisfazendo com algo menor diante de um banquete maravilhoso que eu estou dando para vocês, que eu estou oferecendo para vocês. E aí o autor vai dizer, comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Mas para quem está vivendo de que forma? Para quem está vivendo de uma forma em que o coração está satisfeito no Senhor. Porque do contrário, essas mesmas coisas podem ser a perdição daquele sujeito. Porque ele vai buscar nelas um prazer que ele só encontra de verdade em Deus. E aí o texto termina dizendo o seguinte, eu sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Há tempo para todas as coisas. Mas o que Deus faz permanecerá para sempre. Você não quer ser moldado pela variação das épocas e dos tempos. Ok, confie em Deus, porque tudo que Ele faz vai permanecer para sempre. E a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. E veja como essa parte do texto termina. Deus assim faz para que os homens o temam. Um pai deve querer que os seus filhos o amem? Sim ou não? Sim. Vocês acham que Deus quer que a gente o ame? É óbvio que Ele quer. E isso fica muito claro de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, quando chegam para Jesus e dizem, mestre, qual é o maior mandamento? O que ele diz? Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus quer que nós o amemos. Mas o amor não faz rivalidade com temor. Quando a gente fala de temor, nós estamos falando de medo, estamos falando de respeito, reverência. Um pai deve querer que os seus filhos o temam? Sim ou não? Claro que sim. Aliás,
Se há uma coisa que a cultura tem feito, é tirar esse temor e essa reverência, e isso está produzindo uma geração de fracos que a vida vai dar uma surra absurda. Quantas vezes eu ouço gente, e a minha geração eu estou considerando assim, 40 para cima. É o pessoal aí, não porque eu tenho 40, mas eu só estou me colocando mais acima um pouco da minha verdadeira idade. Eu vejo o pessoal da minha idade e do pessoal mais velho dizendo assim, olha, os meus pais não tinham muita conversa. Lembra? Não tinha muita conversa. E aí, sabe o que aconteceu? A gente ficou traumatizado. A gente levanta cedo para trabalhar, aí vai trabalhar, aí constitui família, aí tem filho. Aí, nossa, é uma geração que, olha, se você tem que estar no trabalho às 8, 10 para as 8 você está lá, uma coisa absurda. Olha, deu um trauma em nós que, nossa, aí a gente casou, e aí a gente construiu casa, construiu a vida junto. É uma geração traumatizada, porque os pais, eles mandaram a gente trabalhar. Nossa, fizeram coisas horrorosas com a gente. Só que aí eu vi o pessoal dessa geração dizendo assim, não, eu não vou fazer os meus filhos passarem pelas privações que eu passei. Então, para os meus filhos não tem não. Quer fazer, vai fazer. O problema é que o não que você não dá para ele, quando ele é criança e adolescente, a vida vai dar. Só que o não de um pai é amoroso. O não da vida é uma pancada na cara que corre o risco de matar. Eu lembro de histórias de mãe que batia no filho e dizia assim, eu vou bater agora para a polícia não bater depois. Porque se eu não bater agora, a polícia bate. E eu bato com amor. E uma das coisas mais constrangedoras quando você é disciplinado pelos pais é que você sabe que você está sendo disciplinado com amor. É horrível aquilo. Porque você não pode nem dizer, você não me ama mais. Porque se você me ama, eu sei que ama. Desgraça isso. Uma das maiores demonstrações de carinho, de amor, de preocupação de alguém que está acima de você é quando a pessoa diz, não, você não vai fazer isso. Não vai. No entanto, escreva o que eu estou dizendo, isso não é profecia, é apenas ver as coisas. A geração de crianças de 12 anos para baixo, quando chegar no mercado de trabalho, não vai dar conta. Vai surtar. Porque são reizinhos e rainhazinhas que não ouvem um não de absolutamente nada. Não vão dar conta. Já cansei de ouvir gente dizendo assim, eu não vou aguentar o meu patrão. Não vai aguentar o patrão? Por quê? Está implicando comigo. Mas é mesmo? O que ele está fazendo? Você chega e ele dá um chute na sua barriga, uma coisa assim. Não, essa semana, só porque eu cheguei 2 dias atrasado, ele reclamou. Eu falei, nossa, mas é sério? Tem que denunciar um homem desse? Olha, que é isso? Quer dizer, então, que o chefe, que é o chefe, estava lá na hora e você, que é o empregado, chegou lá fora do horário, o chefe que já estava lá, ficou bravo com você? Olha, mas gente, mas isso aí é justiça do trabalho, isso aí, olha, isso daí dá uma admissão por justa causa. Não é, se você processar, você ganha a empresa. Porque assim, porque na vida ele foi ensinado que ele é o lindo, que ele é o maravilhoso, que todas as pessoas em volta estão ali para fazer a vontade dele. A vida não é assim. E Deus sabe que a vida não é assim. Deus sabe que na vida você vai enfrentar tempo de guerra e tempo de paz. E Ele prepara você para as duas épocas. Então é óbvio que na maioria das vezes, quando Deus está dizendo para nós, não, Ele não está demonstrando raiva, castigo e furor. Ele está dizendo, eu amo você. E eu estou fazendo isso para que no final do dia você me tema. Porque tanto Deus quer ser amado por nós, quanto Deus quer ser temido por nós.
E nós precisamos reconhecer isso como dois aspectos fundamentais do ser de Deus, da forma como Deus está formando e formatando o nosso caráter mais parecido com Cristo. O próprio Jesus diz: eu não vim fazer o que eu quero, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Temor, reverência e submissão, da mesma forma que nós devemos viver em temor, reverência e submissão diante do Pai que tem cuidado das nossas vidas. Quando nós compreendemos isso, nós vamos começar a compreender de uma maneira um pouco mais profunda a sabedoria que Deus tem estabelecido para que a gente viva bem num mundo louco como esse em que nós temos vivido e diante de situações diferentes, tempos e épocas cada vez mais absurdos, loucos que nós vamos vivendo em nossa vida. Para que a gente consiga construir algo que está faltando na igreja evangélica brasileira. Cabelos brancos em homens sábios. Há uma coisa que a nossa igreja está perdendo, a igreja evangélica brasileira. A capacidade de ter nos seus bancos aqueles homens e mulheres que viveram 50, 60 anos a fé cristã e não se tornaram céticos, cínicos e desacreditados. Mas alcançaram a sabedoria de uma tal forma que a gente possa fazer como a Bíblia diz: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Os homens ensinem, admoestem, inspirem. Daqui a pouco, irmãos e irmãs, nós vamos estar diante de uma situação perigosíssima na igreja evangélica brasileira, que é uma época em que nós viveremos sem referenciais, em que os nossos heróis não morreram de overdose, mas morreram de cinismo. E se tornaram azedos na vida. A sabedoria cristã faz com que a gente chegue ao final e possa dizer: Senhor, eu vivi a vida que vale a pena ser vivida. E eu quero chegar nos meus 70, 80 anos inspirando outros que estão começando a caminhar na fé cristã, a correr a caminhada que Deus está proposta, porque a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que nós vivemos para Deus. E que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra, nós louvamos por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira santa, digna e correta, diante das mais diversas circunstâncias da vida, vivendo para o Senhor, honrando e glorificando o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que seja assim. Amém e amém.